Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós vamos iniciar a lição de número 1. Estamos iniciando o trimestre, um pouco atrasado, mas enfim, nós decidimos fazer essas aulas online para que quando voltar ao normal, a gente não fica perdido, né, sem ter assistido às outras aulas, tá? Esse trimestre vai falar sobre a carta escrita aos Efésios. O título da revista é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Tá bom? Essa aula ela tem um intuito introdutório, então vai ser sim bem curta, até porque é algo novo para nós. E é bem diferente de dar uma aula presencial, né? Porque a gente às vezes não consegue pela câmera aqui interagir com vocês, tá bom? Então assim, vai ser bem uma aula curta e com sentido introdutório, até por ser a primeira aula, tá bom? O título dessa primeira lição diz assim: A Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. O texto áureo: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então vamos lá, sem demoras, da introdução na nossa aula, dar início na nossa aula, tá bom? Como de costume eu gosto de colocar aqui os objetivos específicos que nós vamos trabalhar nessa aula, apresentar nessa aula. Então eu vou projetar aqui, acredito que dá para você ver aí. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar a autoria e data da epístola, e epístola é a mesma coisa que carta, tá? Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Eu vou estar lendo o tópico 1, o subtópico 1 e o 2. Você acompanha aí comigo na sua revista. Tópico 1, autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo no nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Agora o subtópico 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não é escolhido por homens. Então, nesse primeiro tópico, o objetivo é apresentar a autoria e a data em que foi escrita esta carta. Eu quero trazer aqui um resumo, tá, desse primeiro tópico, começando falando da data. Ela foi escrita aproximadamente, como está aqui na revista, 60 e 62 depois de Cristo. Tá? Então foi assim, mais ou menos a data em que foi escrita esta carta. Agora eu trouxe aqui
a biografia de Paulo. Quem foi Paulo? Onde ele nasceu? Então nós vamos ver aqui breve, bem rapidinho, só para a gente ter uma noção de quem nós estamos falando, tá bom? Então vamos lá. Paulo, ele foi nascido no ano 10 depois de Cristo, na cidade de Tarso, hoje atual Turquia. Ele escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, ou seja, fazendo uma conta aí, seria praticamente 50% do Novo Testamento. Paulo tinha dupla nacionalidade, ele era judeu e também ele era romano. Nós vamos ver aqui, eu separei aqui o versículo, dois versículos que mostram que ele dá essa confirmação de que ele era judeu e também que ele era romano. Como nós lemos aqui na revista, o nome Saulo era no hebraico, né? E Paulo era no grego, tá bom? Vamos ler onde comprova que ele era um cidadão judeu. Está lá em Atos, capítulo 21, versículo 39, que está escrito assim. Acompanhe aí comigo. Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E agora um texto que comprova que ele era um cidadão romano, que está lá em Atos, capítulo 22, do versículo 26 ao versículo 28. Acompanhe comigo, está escrito, deixa eu ver se eu... Isso, cidadão romano. Vamos lá, versículo 26, está escrito: E, ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Versículo 28. E respondendo o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Então comprova aí que ele era judeu e também que ele era romano. Ele tinha dupla nacionalidade. Agora eu separei aqui algumas curiosidades dos privilégios por ele ser um cidadão romano, tá? Eu achei interessante colocar aqui e eu vou passar para vocês. Vamos lá. Curiosidades, privilégios da cidadania romana de Paulo. Primeiro, a garantia do julgamento perante César no caso de execução. Só quem era romano tinha essa garantia. Segundo, imunidade legal dos açoites antes da condenação, diferente do nosso Senhor Jesus. Ou seja, caso ele fosse condenado, ele tinha a imunidade ou ele não passaria pelos açoites, assim como foi Jesus Cristo antes de ser crucificado. Ele foi açoitado. Então, por Paulo ter a sua nacionalidade romana, ele era imune a esses açoites. Terceiro, imunidade em relação à crucificação no caso de condenação, que era a pior forma de pena de morte executada pelos romanos. Ou seja, caso ele fosse condenado, como ele foi, ele ficaria imune, ou seja, ele não seria crucificado, que era, naquela época, a pior forma de morte que os romanos praticavam. Então, por ele ter essa nacionalidade romana, ele tinha esses, vamos dizer, privilégios, né? Bom, esse foi o tópico 1 e nós vamos passar já para o tópico 2, que é os destinatários. O objetivo desse tópico 2 é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, tá bom? Vamos lá. Eu vou estar lendo com você na revista e você me acompanha.
Tópico 2, destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no Mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, deixa eu mostrar para você esse teatro, né, de Éfeso, que eu achei interessante. Eu vou colocar a imagem aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver assim nitidamente, mas eu acredito que sim. Esse é o teatro de Éfeso, que estava lá, que hoje está na cidade de Éfeso, a atual Turquia. Se você for lá hoje, você vai encontrar o teatro dessa forma. Tá meio em ruínas, né, pela questão até do tempo, mas é uma foto real dos dias de hoje. Tá? Então esse teatro, ele tinha aí, ó, ele tinha 66 fileiras de assento. Ele tinha uma capacidade para 25 mil pessoas sentadas. Olha o tamanho desse estádio na época, né? Ele era usado para quê? Usado para peças de teatro e concertos, também para debates políticos, filosóficos e religiosos, e também batalhas de gladiadores e de animais para entreter as pessoas dos tempos antigos. Então esse era, deixa eu voltar aqui para você conseguir ver nitidamente, esse era o teatro de Éfeso, tá? Inclusive foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Realmente é muito impressionante. Vamos para o ponto 2, a religiosidade em Éfeso. Eu vou ler e você acompanha comigo. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, naquela época, em Éfeso, aquela cidade era envolvida de uma idolatria muito alta. Nós vemos aqui, todo mundo conhece a chamada deusa Diana, né? Lá tinha o templo de Ártemis, ou o templo de Diana, e o povo lá era muito idólatra. Então, quando Paulo chega fazendo a sua pregação e aquelas pessoas começam a se converter, ele arruma de uma certa forma, briga com os comerciantes, porque a cidade ela girava em torno do comércio, exatamente por causa dessa deusa. Era visitada por vários turistas, e os turistas acabavam consumindo aqueles comércios que ficavam ali ao redor do templo. Então, quando Paulo começa a pregar, o povo começa a se converter e não mais utilizar dos comércios e fazer as compras que eles faziam. Então, os moradores e os comerciantes daquela região começam a ficar incomodados com Paulo e também com a sua pregação. Eu separei aqui, vamos lá, a imagem. Isso aqui é uma maquete, né, do que seria o templo de Ártemis ou o templo de Diana na época da igreja de Éfeso, certo? Vamos lá, ele era composto por 127 colunas de mármore e cada coluna tinha 20 metros de altura. Só para você ver, era uma coisa
bem impressionante naquela época, né? Esse aí era o templo de Ártemis ou o templo de Diana, né? Que nós conhecemos, a deusa Diana. Hoje, se você for lá, ele encontra assim, ó, em ruínas. Se você for lá na Turquia, o que você vai encontrar vai ser essa imagem aqui, é uma foto real dos dias de hoje. E caminhando para o encerramento, meus irmãos, nós vamos para o terceiro tópico, que é o propósito e a mensagem. Qual foi o propósito de Paulo ter escrito à igreja de Éfesos e também qual era o conteúdo dessa carta? Eu vou estar lendo, aqui eu não separei nenhuma imagem, também não fiz nada aqui para passar para vocês, porque eu achei que os dois tópicos estão bem explicados e eu quero ler com você, que nós vamos entender qual foi o propósito e também a mensagem contida nessa epístola que Paulo escreveu. Vamos lá. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Então vamos lá. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, o primeiro propósito aí. Segundo, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Segundo, né? E o terceiro, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Então nós chegamos a uma certa conclusão. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então, qual é o propósito? Como Paulo tinha passado ali e evangelizado, deixado o evangelho para aquelas pessoas, elas eram novas convertidas. Então, Paulo sentiu uma necessidade na questão pastoral de orientar, de fazer uma orientação para aqueles novos convertidos. Por quê? Eles tinham práticas de quando eles não eram convertidos, né? Idolatria, bebedice e tudo mais. Então, Paulo se sentiu assim, no direito de instruir aqueles novos convertidos. Então, o propósito de escrever essa carta aos Efésios são esses. Tá? E a mensagem, o que estava contido na mensagem da epístola? Vamos ler. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desmembramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Vamos lá. Primeiro, consumo do plano eterno de Deus na pessoa Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, tudo isso está contido, né, no conteúdo
da carta escrita aos Efésios. Portanto, a epístola contém uma combinação de quê? Doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que espera que a igreja faça. Concluindo aqui, conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Bom, meus irmãos, nós chegamos ao final dessa aula. Como eu disse, é uma aula muito rápida, no sentido introdutório, só para a gente dar aí início ao que está por vir nos próximos tópicos que nós vamos aprender nessa revista. Então, foi bem um resumo mesmo para apresentar quem foi Paulo, que foi ele que escreveu, ver o contexto ali religioso, né, da igreja de Éfeso, e o propósito e a mensagem dessa carta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, depois a gente pode estar conversando. Eu vou estar subindo o vídeo para o YouTube e depois lá, se tiver algum comentário, deixe lá que a gente vai tentar responder, né, dentro da medida do possível. Acompanhe os outros vídeos, tá? Que vai vir a segunda aula, que provavelmente vai ser feita pelo nosso amigo Diácono Jairo, tá? Ele vai estar dando essa segunda aula e a gente vai acompanhando, tá bom? Até as coisas voltarem ao normal. Meus irmãos, Deus abençoe, muito obrigado, desculpe qualquer coisa e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.